Que honra tão grande, irmãos, estar aqui com vocês, viu? Eu estou aqui para fazer o que um líder faz. O que um líder faz? Opa! Oi. Gostei mais desse aqui. O que um líder faz? Quem falou servir? Servir. O que um líder faz? Lidera. Mas como é que um líder lidera? Servindo. Não é assim? Servindo. Eu estou aqui para servir você. Você vai ficar aí, tomara que você fique o mais confortável possível. E eu quero servir você. Amém, aleluia. Eu quero começar servindo cantando. Amém. Eu quero ensinar uma música para vocês. Esta música fala sobre a palavra da fé. Quem é da palavra da fé aqui, hein? Aleluia. Com essa convicção, nem você acredita, irmão. Quem é da palavra da fé aqui? Isso aí, fica de pé. Glória a Deus. Esta palavra, irmão, está invadindo o Brasil, invadindo o mundo. Eu estive aqui em Patos faz um bom tempo já, e olha o quanto progrediu, o quanto cresceu. Estive por esse sertão há mais tempo ainda, em outro contexto. Eu não tinha ideia, né, de toda essa grandeza, e que eu iria fazer parte disso, que eu estaria nisso aí. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para celebrar esta palavra. Palavra da fé, ela nos restaura. E irmãos, e uma das coisas que tem que ter em evidência na nossa vida, quando a gente fala de restauração, é a liderança. Isso também vai melhorar até o final do evento, amém? Você vai entender que ser líder faz parte do projeto original de Deus. Então se a gente fala de restauração, restaurar o quê? Restaurar o ser filho de Deus, quantos concordam? Mas o restaurar também o ser líder de Deus. Amém, aleluia. Eu vou provar para você que ser líder é uma questão de DNA. Vai melhorar também isso, amém, até o final. Quem é filho de Deus aqui? Quem é líder de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então vamos cantar essa canção. Temos a letra da canção, né? Aleluia, então vamos lá. Isso. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui para celebrarmos a palavra. Para a salvação de todo aquele
Estamos prontos para fazer a obra do Senhor, com poder, com milagres, manifestações do Espírito Santo. Não temerei, não temerei. Você fazendo ministério, exercendo o seu chamado. Não temerei. Eu sei que temos pastores aqui, temos mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, empresários, professores. Aleluia, não importa o seu chamado, o seu ministério, você foi chamado para fazer uma grande obra. Você está ungido. Eu falei ungido, você está ungido para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras das trevas. Quem se vê assim? Aleluia, não temerei. Partir pra cima em você. Eu vou avançar, realizar a grande obra do Senhor. Não temerei. Não temerei. A última vez, vem forte. Declara com ousadia. Começamos. Não temerei. Habitamos na sua presença. Estamos protegidos e guardados. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem está guardado aqui pela presença do Senhor? Aleluia, dá um abraço à pessoa que está perto de você. Fala para ela, que bom que você veio, irmão. Que bom que você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, vocês são demais, viu? Daqui a pouco eu chamo vocês de novo, tá? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Somos a palavra da fé. E a gente fala essa palavra, a gente canta essa palavra, a gente vive essa palavra. Aleluia, só estamos aqui por causa dessa palavra. Eu não sei você, mas eu só estou aqui por causa dessa palavra, irmão. Se não fosse essa palavra, eu não estaria aqui. Amém. E que bom estar aqui para falar sobre um assunto tão nobre, tão precioso, que é liderança. Vocês estão mesmo de parabéns, sabia? Pastor Nivan, sua esposa, sua equipe, os pastores, os líderes que estão aqui já desenvolvendo o chamado ministério em suas igrejas, e todos vocês que estão envolvidos com essa visão, parabéns por fazer e participar e fazer acontecer um evento como esse, para falar sobre liderança. Muita coisa não acontece na vida da gente porque a gente não entende exatamente liderança. Sabe, muitas pessoas têm até recebido a revelação da palavra, né? A gente fala sobre o Rema. O Rema é esse centro de desenvolvimento humano, né? Na perspectiva de Cristo. O ser humano como deveria ser, né? A igreja, claro, dá o start a isso, mas o Rema vem para dar esse upgrade, né? Porque tem assuntos que não tem como a gente desenvolver na igreja de uma maneira mais profunda, né? E o Rema faz aquele desenvolvimento mais aprofundado. E eu tenho certeza que você, se viesse aqui, falaria a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu sou um antes do Rema e um durante e outro depois. Não sei se você ouviu o barulho de vidraça quebrando, sabe,
alguma coisa, sabe, sendo destruída enquanto fazia o rema, sabe, parecia a hora que era britadeira, tinha hora que era vida explodindo, sei lá, parecia que alguma coisa estava sempre quebrando, né, sendo rompida, a palavra, aleluia, trazendo, e a gente não nasce de novo para a gente deixar de ser humano. Obrigado por nenhum amém, mas vocês vão entender. A gente não nasce de novo para deixar de ser ser humano. A gente nasce de novo para ser o ser humano que a gente nunca conseguiu ser antes. Não existe nenhum projeto na nossa trajetória humana de deixarmos de ser seres humanos. Vocês acreditam que eu já cantei uma música que dizia, como anjo serei? Vocês acreditam? Essa não foi eu que fiz, mas eu cantei. Há uns anos atrás. Como anjo serei. Quem te disse isso? Você não vai ser anjo, nem vai ser como anjo, porque você ocupa uma classe especial, uma espécie especial. E sabe, irmão, Satanás fez uma desgraça tão grande na mente humana, que ele tem problema até de ouvir isso, dizer que ele é especial, que é de uma classe especial. Parece que quanto mais se diminui, né, diante de Deus a ideia, se denigre, melhor você está de fato diante dele, né? Parece que o ajuste diante de Deus é você se esfacelar, se diminuir. Quanto mais diante dele você se arrebenta, se diminui, no sentido de você, né, se humilhar, entre aspas, melhor você fica diante dele. Mas na mente de Deus não. Na mente de Deus, quanto mais você aceita o que ele diz sobre você, mais você se ajusta a ele mesmo. E não há nada em Deus, irmãos, que diminua você. A própria adoração a Deus não tem nada a ver com exaltar a Deus e diminuir você. A adoração a Deus traz uma revelação que te eleva, que te exalta ao nível dele. Amém? Deus é Deus e você é você. Mas Ele criou você para ser imagem e semelhança dele, só isso. Amém? Deus olhou para você e disse, minha imagem e semelhança, em outras palavras, em Carrara esculpido. Amém? Lembra do que Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Por um tempo só ele podia dizer isso, porque ele era o único da espécie original. Mas que a notícia é boa, ele agora é o primeiro, o primogênito da espécie, da raça original. Pedro chama de raça eleita. E a igreja é esse lugar de restauração, a igreja, o rema, esse centro de treinamento bíblico tão poderoso, de restauração do ser humano, né, quem ele é de fato aos olhos de Deus, da nossa vocação, do nosso propósito. E isso tem que trazer para nós a revelação de que nós somos líderes. Quantos líderes nós temos aqui? Era para todo mundo levantar a mão. Mas uma prova de que não temos revelação plena disso ainda. Eu sei que você pode dizer, não, eu não ocupo ainda uma posição de liderança e tal. Mas o que faz um líder não é a posição. Você tem que ser líder antes de estar na posição. Se você não entender liderança antes de estar na posição, a posição pode estragar você. Amém? O que faz um líder não é a posição. E a gente vai ver isso até amanhã à noite. Amém? Mas é a vocação. Aí a minha vocação não é a posição, então? Se eu sou um líder, não. A posição é só um lugar que você chega para ter ainda mais evidência da vocação que você já descobriu. Amém? Líder, no sentido de título, é aquilo que te chamam por causa daquilo que você faz. Amém? Você começa a fazer algo, se desenvolve naquilo, daqui a pouco as pessoas vão te chamar por aquilo que você faz. É o desenvolvimento natural do dom. Qual é o desenvolvimento natural do dom? O serviço. Então, concluindo o raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, a igreja, o rema, né? Começamos falando sobre o rema aqui, e muito apropriada essa fala, essa abordagem, é esse lugar de desenvolvimento do ser humano, no seu contexto original. Amém? Eu escrevi um livro sobre esse assunto, ele não está aqui, não está, faltam 2 livros aqui. Faltam A Vida no Sentido de Cristo e faltam Crônicas de Davi. O livro é A Vida no Sentido de Cristo, que ele fala sobre isso, a trajetória humana, do berço à eternidade.
né? Nós iremos falar um pouco sobre isso também até amanhã. Nós iremos passar por um estágio de julgamento, de juízo, sabe disso, não sabe? Não precisa ficar triste, porque não é para te condenar, é para te promover. Amém? Nós enfrentaremos um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Nesse tribunal você não vai ser julgado se você foi ou não filho, mas se você foi ou não servo. Amém? De fato, você só vai estar lá se você realmente for filho. Se você chegar lá, beleza, não tem mais volta. Amém? Não tem volta, você não vai se deparar mais com um trono branco. Trono branco, sim, é um tribunal de julgamento para aqueles que não são de Cristo, não estão em Cristo. Esse tribunal chamado trono branco, está lá em Apocalipse, vai julgar aqueles que não receberam a salvação, mas você recebeu a salvação. Amém. Então eu vou falar uma coisa para você, não sei se você vai ficar triste com isso, mas você não é um filhinho de papai super protegido. Deus acaba de criar um homem e diz: você é muito lindo, é a minha imagem, a cara do papai. Mas ele olhou bem sério para você e disse: governe, domine. Amém. Então Deus não tem a cabeça, irmãos, que muitos de nós têm, né? Ontem, para provocar a minha esposa, né, ela foi deixar nossos filhos, né, na escola. E eu disse: aí, foi deixar nossas crianças? Eram nossos adolescentes, né? Eu disse: pois é, quase adultos, né? Daqui em diante vão ser cada vez menos crianças e mais adultos. E muitas vezes a gente tem esse senso, né? De ver ainda como criança. E claro, né, um coração paternal, maternal, mas isso é ruim quando a gente não consegue ver nos nossos filhos a possibilidade de que eles vão ser como nós e até melhores. Então a gente foi criança, adolescente, jovem, virou adulto, parece que os nossos filhos não vão virar também adulto. E a gente fica chocado quando começa a ver eles com escolhas próprias. Chega naquele tempo que eles, né, eles são o que você dizem que eles são, né, assim, no sentido de, não tem escolha própria, não, né? Quantos pais nós temos aqui? E pais adolescentes? Por favor, se identifiquem comigo. E é aquela fase, né, que o filho quer escolher, não, ele nem escolhe, é a sua escolha, né? Mas daqui a pouco a escolha é deles e diferente da sua. Gosto diferente do seu. E a coisa pega. Mas sabe, a cabeça de Deus é assim, Ele fez você para ter sua escolha, para ter suas decisões. Mas Ele disse: se você deixar, eu vou inspirar você. Eu vou guiar você com os meus olhos. Então a direção de Deus não anula você. Da mesma forma, a liderança nossa sobre os nossos filhos não pode anulá-los, mas tem que elevá-los. Amém? Eu conto isso na escola de ministros, né? Quantos aqui fazem ou já fizeram a escola de ministros? Uma turma boa. Amém. Então era para ter perguntado: quantos fizeram, quantos fazem, quantos vão fazer, né? E eu conto, né, que uma vez a irmã me procurou, né, conversando sobre o filho dela, disse: o meu filhinho, a coisa mais fofa do mundo, eu amo meu filhinho, mas ele quer dirigir agora, eu tenho tanto medo, sabe, meu filhinho, na rua, né, dirigindo, é tão perigoso. E eu falo com ele: filhinho, agora não, é perigoso, mamãe dirige para você, filho. Eu disse: quantos anos tem o seu filhinho? 33 aninhos. Então isso é um exemplo. Dentro disso que eu estou falando, é um exemplo. Ok. Parece que Deus está falando com alguns aqui, é? Então a liderança, ela tem que ser vivida pessoalmente. Tem que acontecer em você. Tem que acontecer também no seio da família, no contexto da família. Não é porque você é o cabeça que sua esposa não é líder. A liderança do homem não pode anular a liderança da mulher. Amém?
E liderança. Pareceu um desabafo agora, hein? E liderança é uma coisa, irmão, olha só. Pensa comigo aqui. Liderança é um tipo de coisa que quando você descobre, não tem como segurar mais. Então, ou você vai ser o trampolim, ou vai ser a tampa para alguém. Você escolhe. Você escolhe. Então, ou você vai ser a opressão, ou vai ser a promoção. Então, você quer que a pessoa lembre de você como aquela pessoa que promoveu ele, ou como aquele que tentou oprimir? Mas Deus livrou você de Faraó. E nesse contexto aqui, desenvolvimento humano, a palavra faz isso com a gente. Por que a igreja faz, o rema faz? Porque a gente está falando da palavra. Quando a palavra chega, ela desenvolve a gente. Então a revelação prioritária, primária, é a gente entender que nós somos filhos de Deus. É a grande revelação. Só que aí entra um conflito, sabe? Porque tem algumas pessoas que elas não entendem isso. Estão na igreja, não entendem o que é ser filho. Mas muitas delas têm uma profunda revelação do que é ser servo. E muitas delas, elas acham que são apenas servo. Tem até uma música que diz, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Mas, irmão, ser filho e ser servo não é um tipo de escolha ou uma coisa ou outra. A revelação do ser filho tem que trazer com ela a revelação do ser servo. Você não é um servo tentando ser filho. Você é um filho descobrindo que é servo. Amém? Você é um filho que descobre que é o quê? Um embaixador do reino. Amém? Você é um ser do reino aqui. E claro, nesse reino você é filho. Mas você é filho aqui para exercer o reino. Amém? Então há uma tríade aí, né? Uma tríplice função nossa que é adorar a Deus, governar o mundo e servir o próximo. O pecado inverteu isso, bagunçou a mente da gente, como eu disse agora há pouco, né? O conceito sobre Deus, o conceito sobre a gente, o contexto da adoração, não é isso? A adoração, a oração é aquela coisa pesada, você vai se denegrindo diante de Deus. Alguns sabem o que eu estou falando aqui, né? Que você começa a procurar adjetivos, quem sou eu, né? Frases, aí você chega à conclusão, eu sou o barro que sobrou. E às vezes até as pessoas, elas usam frases como, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Sabe, uma das coisas que a gente prega é que nós somos um espírito. Meu Deus, ficou tenso, agora eu vou ficar aqui atrás do púlpito. Diga, eu sou um espírito. E esse espírito é a imagem e semelhança de quem? Deus é espírito. Quando você diz menos de mim, está falando menos de mim quem? Menos de mim, eu sou o quê? O espírito, como assim menos de mim? Então às vezes a gente fala isso no sentido de humildade. Não, porque João Batista disse que ele cresça, eu diminuo. Irmãos, olha o contexto que João estava falando. Ele estava encerrando uma etapa, uma dispensação. Ele era o único naquele tempo também, mas o último da dispensação que estava terminando. Jesus era o primeiro. Ele disse, agora eu vou diminuir, eu vou desaparecer na verdade, e ele vai aparecer, e ele vai crescer, e ele agora é que vai tomar conta. Só que no seu caso não, ele e você agora são um. Se você sumir, ele some. Se você desaparecer, ele desaparece. Então a gente tem que aprender o que é humildade mesmo, no contexto da nova aliança. O que tem que ser esmagado, irmãos, é a carnalidade. Você tem que lidar com a carnalidade, os desejos deturpados. Amém? Porque até os desejos em si, foi Deus que colocou em você. Ambição, por exemplo, foi Deus que colocou. Então o que você tem que trabalhar, o que é carnal nisso. Amém? Então nem é menos em mim, é menos aquilo que nem é meu. Que nem deve ser meu, nem deve estar em mim. Amém? Muitas vezes quando a gente fala de mente, eu estou lançando esses princípios aqui que a gente vai usar no conceito de liderança. Amém? O espírito, o ser espírito,
A mente, irmãos, a mente é uma ferramenta poderosíssima que Deus deu para a gente. Mas às vezes pensar parece que não é uma coisa espiritual. Os sentimentos, Deus deu para você os sentimentos, as emoções é algo divino. Ou não, gente? Quem deu a alma para você? Alguns estão em dúvida. Eu sou um espírito, imagem de Deus, mas a alma, eu encontrei o irmão, por que me perturbas, minha alma? Sai! Eu te ordeno, saia de mim, minha alma. E o que é a alma? A alma são as faculdades, né, que envolve a psique humana, né, os pensamentos, as emoções, o poder de escolha, não é isso? Se você não tiver a mente trabalhada, desenvolvida, o teu espírito nunca vai aparecer. O teu espírito precisa da tua mente para se revelar. Então a tua mente não pode estar abaixo do teu espírito. Amém? É claro que ela está abaixo. Você tem que entender que ela não pode estar. O que você vai fazer? Trabalhar para elevá-la, cada dia, cada dia. Aí Paulo diz, não se conforme, não se amolde a esse mundo, que é o mundo influenciado por Satanás, mas amolde-se ao mundo que vem de dentro para fora do seu espírito. Aleluia. O mundo de Deus, que vem rompendo de dentro de você. Não se conforme ao mundo, mas transforme-se para amoldar-se a esse novo mundo, a essa nova era, amém? A esse novo modelo de ser. Amém. O mundo das trevas, o mundo de Satanás influencia, o mundo de Deus. Onde está o mundo de Deus? Meu Deus. Sabe, você acredita que uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu descobri porque as coisas não acontecem na minha vida como deveriam acontecer, as bênçãos. Eu descobri que eu sou abençoada com as bênçãos das regiões celestiais. Isso é Efésios 1:3. A gente ri, mas não é trágico, gente, isso. As bênçãos estão lá nas regiões celestiais, pastor. E o diabo também está nas regiões celestiais. Então as bênçãos nunca conseguem chegar, ou chega de vez em quando, porque tem uns capeta atrapalhando. Eu pedi que ela abrisse Efésios 2:6, né? Que Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Eu não vou nem pedir para você abrir, como diz o curitibano, você sabe decor. Quem sabe decorar desse versículo aqui? Isso, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Eu disse, peraí, você está onde? Ela regalou os olhos e disse, nos lugares celestiais também? Eu disse, você está no mesmo lugar onde as bênçãos estão. Aleluia. As bênçãos estão no mesmo lugar que você está. Onde? Nas regiões celestiais. Aí uma outra pessoa me ouviu ensinando sobre isso no Rema, Realidades da Nova Criação, disse, pastor, é o seguinte, eu estou com uma dúvida, eu estou lá ou estou aqui? Eu respondi com outra pergunta, eu perguntei, Jesus está lá ou aqui? Ele disse, entendi. Aqui e lá, lá e aqui. Eu disse, aleluia. Eu disse, Jesus está lá, não está? Mas Ele está aqui com você também? Está. Então você está aqui, mas todo dia, Jesus vê você lá. Eu disse, Jesus está aqui por meio de quem? Ele disse, por meio de mim. Eu disse, você está lá por meio de quem? Por meio de Jesus. Aleluia. Isso chama-se identificação e substituição. Jesus se identificou com você, irmãos, e Ele se arrebentou. Jesus se identificou com você e Ele se arrebentou, meu amigo. Foi para a masmorra das trevas, calabouço da derrota. Imagina o Jesus líder, Filho de Deus, estava lá, encurvado, diante daquele que nos oprimia. Só que nós iríamos ficar lá para sempre, porque não tínhamos méritos para sair. Ele não. Aleluia. Ele não. Porque o diabo se meteu a promotor e juiz. Prendeu, julgou e matou sumariamente Jesus. O justo juiz disse, eu quero que você me explique esse julgamento agora. Ele conseguiu explicar? Nunca. O que Satanás tem a ver com a justiça?
Só que o pai tinha dito, eles vão querer, você sabe, vão armar, se entrega. Quando você se entregar, eu vou sair de você. E você vai ficar vulnerável, eles vão matar você, achando que está matando você. Não foi difícil para Jesus aceitar isso, vocês lembram? Ele diz, pai, não tem um plano B? Não tem outro plano? Não tem, filho, só esse. Deixa eu pensar um pouco. Jesus queria ficar só com o pai o tempo todo. Nesse dia ele não queria ficar só com o pai. Ele disse, discípulos, acordem. Orem comigo, fica aqui comigo. Está difícil ficar só com o papai. Segunda vez, pai, e aí? Deu para pensar? Um plano? Não tem. Mas ele disse sim. Terceira vez, por causa desse sim você está aqui. E ele se entrega, Deus sai dele. Mas havia uma promessa, um pacto, aleluia. Abraão entregou o filho dele. E o Deus que tinha aliança com Abraão ficou devendo o filho dele. Foi doloroso para Abraão entregar o dele. Foi doloroso para Deus entregar o dele. Você lembra do dia que Abraão entregou Isaac? Mas você lembra do dia que o pai entregou Jesus no Getsemane? Ele foi entregue. Satanás o tomou em suas mãos, mas achou que faria como fazia com todo ser humano. Paulo disse em 1 Coríntios 2, que se os poderosos dessa época soubessem o que estavam fazendo com Jesus, por meio da cruz, nem teriam mexido com esse negócio. E sabe, julgamento legal, trapaça. Foi assim que ele enganou o homem. E o justo juiz chegou para exigir a legalidade. Aleluia. Não tinha legalidade. E Satanás tentou devolver Jesus com um pedido de desculpas. Deus disse, não, eu quero indenização por danos morais e materiais. A dívida que ele pagou é exatamente a dívida que Manassés me deve. Se fosse você, eu já teria colocado meu nome, o seu nome também, aleluia. É a dívida. Então, homicida, você vai me entregar ele e devolver para mim Manassés, Nivan, José, Maria, Marcos, Josélia. Oh, aleluia! Então é por isso que quando Paulo fala da morte de Jesus, da descida dele às trevas, Salmos, Davi falando sobre isso, você vê Jesus descendo solitário. Mas quando a palavra vai falar sobre a ressurreição, ele não está sozinho. Porque ele só desceu lá para tirar você de lá. Aí diz, ele nos ressuscitou juntamente com ele. E nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente pode acordar, irmãos, como for. Tem dia que você acorda, meu Deus, cantando já glória, glória, aleluia. Oh. Mas tem dia que você acorda se sentindo desviado. Mas aí quando você entende como a coisa acontece no mundo espiritual, aí você começa a invocar o mundo de cima. Você começa a realizar essa invocação do reino. E aí nasce essa consciência de liderança. Falei agora há pouco, pessoas sabem sobre isso até. Né? Uns não têm consciência. Eu sou servo, nada mais. Aí a gente recebe a revelação. Aí muitos recebem a revelação de ser filho, mas não de ser líder. Eles ficam com a revelação, entendem, mas não sabem como tomar a iniciativa. Como partir para cima. Sabe, ser da palavra da fé exige espírito de liderança. Você pode ver, irmãos, que o verbo da vida, eu sei que nós temos outras igrejas representadas aqui, mas deixa eu falar do verbo, porque eu tenho liberdade para falar isso da igreja Verbo da Vida, faz parte, é uma anomalia da graça. O verbo da vida é uma anomalia da graça. Pessoas que nunca seriam, são. Pessoas que não teriam como poder, podem. Porque a revelação da graça de quem é Cristo vai tirar você da mediocridade. Você não vai ficar avaliando as suas possibilidades. Porque, sabe, o bairro que eu moro, a cidade que eu nasci. Você nasceu de novo na realeza, no lugar chamado Reino de Deus. Se nesse mundo você vai enfrentar a pressão, vai. Jesus falou.
tribulações, pressões estão esperando vocês. A liderança traz para você uma vida árdua. Mas, irmãos, não é por nada. Amém? É por um objetivo glorioso. Aleluia. Por algo glorioso. E Jesus disse: vocês estão no mundo, vocês terão aflições, mas em mim vocês terão paz. Ou seja, Jesus, lembra que eu falei que você não é um filhinho superprotegido? Jesus não disse: não, eu nem vou deixar que aconteçam as tribulações, não, porque você está aqui no mundo. Imagina como Deus seria visto. Você se convertendo e Ele levando você. Se converta e você vai morrer imediatamente. Vai ficar livre desse mundo de tribulação. Muitos crentes achariam isso maravilhoso. Né? Pastor, eu não morri. Deus, eu não morri quando me converti. Pode ser agora, Deus. Porque está difícil demais, Senhor, viver nesse mundo. Esse mundo não é digno de mim mais. Aí Jesus fez uma oração mais forte que a sua. Pai, não tire eles do mundo. Eu preciso dele lá em Patos, preciso dele lá em Livramento, preciso dele lá em Itaperuá, em Teixeira, em Desterro, aleluia, em São Mamede, em Juazeirinho, em Soledade, em Campina Grande, em Curitiba, aleluia, no Sertão, no Agreste, no Brejo, no Curimataú. Eu preciso dele lá, Pai. Aleluia. A consciência da identificação e da substituição vai trazer isso para você. Jesus desceu até as trevas, porque se identificou com você, ou seja, Ele desceu para substituir porque se identificou. Aí Deus tomou isso como legalidade para virar o jogo, identificou você com Jesus. Jesus se identificou com Manassés, meu amigo. Manassés levou ele para as trevas, mas aí agora eu fui identificado com Jesus. Manassés foi levado para o trono. Mas aí tem um princípio que tem que se cumprir. Se Ele se identificou com você e substituiu você lá, você agora substitui Ele aqui. Amém? Então levanta a cabeça, meu querido, estufa o peito, porque quando você chega, Jesus chegou. Amém? Agora imagina o que é você viver isso sem entender liderança. Imagina o que é você viver isso sem entender liderança. O que é, Manassés, não entendimento da liderança? É você entender isso e, Senhor, repreende o diabo, Senhor. Eu conto isso no Rema também. Uma irmã chegou para mim uma vez e disse: pastor, o diabo está pintando e bordando nas minhas finanças. Eu estava ensinando sobre a autoridade do crente, né? O diabo está pintando e bordando nas minhas finanças. Eu disse: o que é que você fez? Pastor, eu disse: diabo, para. Você está rindo, mas você sabe que é verdade isso. Eu sei que você está rindo para não chorar. Porque tem pessoas, irmãos, que estão nesse contexto. Pastor, uma vez a pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu estou pressentindo que tem demônios no meu quarto. Eu disse: como assim? Ele disse: sabe, no guarda-roupa, embaixo da cama. Eu quero que você vá lá expulsar. Eu disse: se tem, você pressente, faz uma coisa, manda embora. E eu posso fazer isso? Eu posso. E aí lá vai, trazê-la para a revelação do que ela é em Cristo. Então a revelação do que é você em Cristo não anula você, não isenta você do projeto original, do propósito original de governo, de domínio, de liderança. Ao contrário, restaura. Os alunos da escola de ministro aqui vão lembrar, e falo isso de forma honrosa, né? Os alunos da escola de ministro, pastores, homens e mulheres de Deus, que estão ali de uma maneira tão, sabe, honrosa e séria. E eu falei sobre um irmão que chegou para mim uma vez e disse: eu também tenho chamado de abrir igrejas. Aleluia. Não sei por que coloco um aleluia nessas frases, sempre tem um aleluia. Eu também tenho chamado de abrir igreja, aleluia, pelos lugares. Eu disse: amém, quando que você vai? Ele disse: não é assim não. Eu disse: Deus, vai à minha frente. Eu me senti carnal nessa hora. Eu disse: meu Deus, será que eu pedi isso a você, Senhor? Ele disse: mas e aí, você vai? Eu disse: não. Ele disse: vai lá, Senhor, reúna um povo.
E sabe o que eu descobri? Que ele tinha literalmente comprado uma rede para descansar no Senhor. Vai lá, Senhor. Reúna um povo. Dizimistas fiéis. Na minha mente estava pensando, aí é fácil. E depois? E depois ele disse, eu falei, Senhor, aluga o prédio. Eu disse, aí não precisa você ir mais não. Que já tem alguém pastoreando. Pode ficar tranquilo. Então as pessoas glamorizam, fantasiam o que está nessa esfera de liderança. Porque o ser filho de Deus, irmãos, é Deus entrando com a parte que você nunca conseguiria. Mas liderança é você entrando com a parte que Ele te deu capacidade para você entrar. Ou seja, o ser filho é mérito dele. O ser líder é mérito seu. Sim, a liderança começa nas ferramentas divinas. Amém? Mas enquanto as ferramentas divinas não são usadas, é o que a gente chama de potencial. Provavelmente você tem um smartphone na sua mão que você não usou 30% dele. Você que pensa, eu acesso o Instagram todo dia. Não estou falando disso. Tem um monte de função aí que você não sabe que tem. Isso chama-se o quê? Potencial. E Deus fez você cheio de potencial. Você, irmãos, não explorou 20% do que você é. Então para de ficar vivendo como crente museu. Não sabe o que é isso, não? Rapaz, em 2007, aleluia. Que grande obra eu fiz para o Senhor. E a de 2003, oh meu Deus. Que bom, maravilha. E hoje? Beleza, que bom. Glória a Deus, mas e hoje? E amanhã? Então, claro, temos que contar sobre os feitos do Senhor, irmãos. Davi fez isso, eu matei um urso, matei um leão, mas vou matar esse gigante agora. Ou seja, você fala do passado à medida que te inspira para o futuro. Amém? Nessa dinâmica aqui que eu estou falando de restauração do ser humano como filho e como líder, irmãos, muitas vezes a gente tem uma ideia que ser líder de Deus quer dizer ser ministro. Em que sentido? Dos ofícios ministeriais. Alguém já teve essa impressão alguma vez? Assistindo um documentário, não na sua igreja. Não. Então, às vezes as nossas pregações na igreja, quando vai falar de liderança, está voltada muito para ministério. Ou você é pastor, ou apóstolo, ou mestre, ou evangelista, ou quem? Profeta ou missionário. Aí você, meu Deus, não sou nada disso, e agora? Aí você encontra um jovem na igreja dizendo que vai fazer faculdade. Aí você, que pena que você não tem chamado, filho. Deixa eu orar por você. Deus, que ele não se desvie. Há uma grande chance, Deus, eu sei, mas já que você não deu chamado para ele, Senhor, que ele não vire um ateu naquela universidade, deveria ser diferente. Deveríamos olhar para esse jovem e dizer, que bom que você vai para lá, porque está precisando de você lá. Que tal repetir as palavras de João dizendo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. Lá em Efésios, irmãos, Paulo diz que Deus chamou alguns. O que é alguns para você? Seja sincero. Se Bud estivesse aqui, ele já teria pego o microfone da minha mão e teria dito, Manassés, alguns quer dizer alguns. Quer dizer alguns. Quer dizer que não é uma grande multidão, concorda? Claro que no macro, no total, temos uma grande multidão, mas eu digo proporcionalmente, irmãos, alguns. Porque você diz sim, se você concorda ou não, precisamos de apóstolos, precisamos de pastores, de evangelistas, de mestres, de profetas, de missionários, mas precisamos de empresários cheios do Espírito Santo, arquitetos, engenheiros, professores de universidade, professores de ensino fundamental. Precisamos de pessoas aqui no púlpito fazendo uso da palavra, chamadas por Deus. Precisamos de pessoas lá no consultório, no escritório, naquele lugar que o pastor nunca vai fisicamente. Então o espírito de herança, ao invés de introverter a igreja, vai extroverter, vai lançá-la em direção ao mundo. Muitas vezes a pregação é justamente nesse sentido de introverter, sabe, de ser inclusivista.
A vontade que dá é vir morar da igreja. O Senhor, vou fazer a sua vontade, pastor. Eu quero viver para o Senhor totalmente. Amém, meu filho. Quer dizer isso? A partir de amanhã morando na igreja, pastor. E Deus querendo você invadindo o mundo. E mesmo que você tenha um chamado ministerial, irmãos, eu não vou aprofundar isso hoje, amém? Estou fundamentando aqui, mas para fechar essa linha de raciocínio nesse aspecto que eu estou trazendo aqui, o aspecto prático. Mesmo que você tenha um chamado ministerial para um dos 5 dons ministeriais, pastor, no meu caso, são 4 dos 5 dons. Amém, legal. Mesmo que você tenha esse chamado, existe algo em liderança, olha para mim, existe algo em liderança chamado lei do processo. Lei do processo é muito simples de entender. Deus não vai com você do A para o Z direto. Então, irmãos, o chamado ele vai gerar uma visão em você, né? Lembra, eu não vou aprofundar isso agora. Ele vai gerar uma visão. E a visão, ela nunca diz respeito ao agora. Ela aponta para um futuro. Por isso que todo líder tem que ter um planejamento. Curto, médio e longo prazo. Porque se você não tem um planejamento, a visão vira um sonho e fica só nisso. Então o sonho que se torna visão, ele consegue ser prático, ele consegue se tornar real. Ele se transforma numa missão, num propósito. Amém? Então é normal você se ver diferente do que você é hoje. Isso vem de Deus. O problema é que você acha que vai acontecer assim, da noite para o dia. Porque vem uma proposta para você que não se parece com a visão, você abre mão. Não entende que faz parte do plano. Imagina se a pessoa dissesse, meu sonho é ser juiz. Ah, beleza, você vai fazer faculdade de Direito. Você não entendeu. Eu me vejo como juiz. Então vai continuar se vendo, que você não vai ser recebido, aceito, visto, respeitado nunca como juiz, se você não fizer primeiro a faculdade de Direito. E especializações. Eu quero ser um cardiologista, eu me vejo assim, eu sonho. Faculdade de Medicina, depois residência, depois especialização. Você está atrasando o plano de Deus na minha vida. Você não está entendendo. Eu quero que me dê agora um bisturi. Não existe isso, concorda? Isso é a lei do processo. O processo vai manifestar a visão. Porque a visão carrega uma missão. O que é isso? Diga, eu tenho uma missão. Diga, isso quer dizer que eu tenho um propósito. E esse propósito me dá uma visão. Amém. A minha mãe guardou uma foto minha, quando eu era criança, muito criança mesmo. Talvez uns 5 anos. Que eu peguei alguns brinquedos meus, uma cadeira, peguei um rodo, lá na despensa. E peguei aquele rodo, finquei na cadeira. E peguei uma Bíblia, subi naquela cadeirinha, o rodo era o microfone. Virei o rodo para mim, subi na cadeira, peguei a Bíblia e comecei a pregar na sala de casa. Eu me via assim. Eu fiz isso porque me via assim, mas eu era só uma criança. E minha mãe tirou a foto materializada, a visão materializada na foto. Mas demorou um tempo até acontecer. Anos depois eu estava no Ministério Verbo da Vida. E eu me via fora de Campina Grande. Eu me via abrindo igrejas em outros lugares, escola, né? E isso é algo que eu vou contar também. Até amanhã à noite vou contar algumas coisas. E me via fazendo isso. E estava lá em Campina Grande. Estava bem, né? Uma dica. Não espere falir na fase que você está para entrar na próxima. Amém? Estou falando da lei do processo, né? Eu já vi pessoas dizendo, não, se você é empresário, quando a empresa quebrar, é o sinal de Deus que você vai entrar no ministério. Isso é mentira, gente. É mentira, isso. E eu estava lá em Campina Grande e me vendo, eu já estava casado, conversava com minha esposa sobre sair de Campina Grande. O que é que minha esposa fazia? Chorava. E à medida que eu fui conversando com ela, o que ela fazia? Chorava mais ainda. E ela tem um contexto familiar mais intenso que o meu, né?
Minha família, eu fui criado naquele contexto de família mais solta, né? Cada um por si. Já minha esposa não. É aquele contexto mais, eu chamo de contexto tribal, né? Aquela família, todo domingo está junta, né? Todo evento é motivo de uma festa. E eu tirar minha esposa desse contexto, meu Deus, eu me sentia mal com isso. Mas sabe, o choro de alguém, uma reação negativa emotiva de alguém, não é um sinal para você mudar o plano. Eu tentei negociar com Deus muitas vezes. Senhor, não dá para ser pertinho. Eu não sei a cidade ainda, pai, mas, por favor, uma cidade aqui perto. Faça assim para mim. E, na verdade, eu tinha já no coração naquela época o sul do Brasil. Mas eu sabia que eu não iria direto para o sul do Brasil. Hoje eu estou em Curitiba. Eu estou como supervisor da região sul, não estou pastoreando mais lá, já passei a igreja para um pastor, mas naquela época eu estava em Campina Grande. E eu lembro que olhava fotos de Curitiba, eu me via no sul, morando em Curitiba, mas era uma coisa distante ainda, eu sabia que não seria a próxima etapa. E, Senhor, qual é a próxima cidade? E sabe, é importante você conversar com sua esposa, com a família, com quem está perto de você, com seus líderes, sobre sua visão. E é totalmente normal eles te desanimarem. É normal isso. Talvez. Talvez quem está mais perto de você, está comigo aqui? Talvez quem está mais perto de você vai desanimar no sentido de chorar, de ficar emocionalmente abalado. E mamãe, e papai. Acho que na maioria das vezes são as mulheres, né? Que sentem mais isso. Mas às vezes são os homens. As mulheres estão mais, não, vamos embora, filho. E mamãe, o homem. E papai. Tem isso também. Tem isso também. Então, no contexto familiar, é mais essa pressão emocional, né? Os meus filhos estão crescendo agora, adolescentes. Tem a questão das amizades, né? O ciclo de amizades. Aí, é claro que você tem que ter um cuidado como vai fazer isso. No contexto de liderança, é aquela coisa, não, que é isso? Você é uma bênção aqui. Isso é bom, gente. Porque se você disser para um líder, olha, eu vou embora, ele disser, que bênção, você quer ir hoje? Desconfia disso. Alguma coisa está errada. Ou você passou do tempo, né? Já devia ter ido há um tempo e você que está retardando, ou tem algum motivo que não te querem. Eu lembro que eu tive a revelação, né? Chegou para mim qual cidade eu iria. Eu estava em Arco Verde, ensinando em Arco Verde. E foi uma experiência que eu tive, uma das poucas experiências de ouvir mesmo, né? A voz audível, exterior. Belo Horizonte. O que é que eu fiz? Comecei a orar por quem iria. Manda mesmo, Senhor. Está precisando lá, reveste mesmo essa pessoa, amém. E eu, Senhor? Qual é o meu lugar? Belo Horizonte. Foi ficando mais forte. Até que eu entendi, a ficha caiu. E quando eu falei para Guto disse, é porque você não sabe os planos que eu tenho para você. Sabe o que é que ele fez? Me colocou na diretoria do ministério. Claro, na época eu não entendi muito. Por um lado eu fiquei, será que é o plano de Deus? E por outro, mas meu Deus, ele não acredita. Mas hoje eu posso, né, falar com outras pessoas dizendo, isso é muito bom. E você precisa entender a lei do processo. Você tem que se preparar para aquilo que você agora vê. Uma vez que você vê, o que é que tem que fazer? Se preparar. E aí é onde entra questões bem práticas. Uma pessoa se vê como pastor, aí fica indignado se alguém chama essa pessoa para ser um diácono. Eu sou pastor, no ofício. Aleluia. O diaconato é uma escola maravilhosa para um pastor. Eu não estou dizendo que todo diácono vai ser pastor. Mas bem que todo pastor poderia ser diácono. Pastor, eu descobri, eu sou mestre no ofício. Aleluia. Que bênção. Vem ensinar no departamento infantil. Misericórdia. Misericórdia. Aí pede para cantar uma música no domingo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E você tem que entender as etapas. Amém? A lei do processo. Eu estou falando de uma época que eu estava ali, no ministério, com a equipe, no ministério, com o Guto, toda a equipe. Mas
lembra que eu falei lá no começo, quando ainda criança eu me via, eu brincava com isso, né? Como criança, inocente, mas via assim, correspondia a isso. Mas entre o ser criança e até chegar ali no ministério, as portas de entrar em algo maior, teve muitas etapas. Amém. Eu me via ensinando, eu gosto muito de ensinar, me via ensinando. O que é que eu fiz? Fui estudar. O Rema acendeu uma chama, irmãos, para buscar o fundamento da redenção, o fundamento para que eu ensinasse. Eu ouvia as aulas do Rema, ia para casa, ficava às vezes noite adentro. Mas por que isso? Por que aquilo? Como chegou disso? Por quê? Por quê? Por quê? E fui estudar. Estudar. E começou a surgir oportunidades para mim de eu ensinar nas casas. Tem igrejas que chamam de células, outras chamam de verbo no lar, citoplasma, seja como for, tem sempre o nome. E um dia eu estava lá ensinando, né? E alguém disse, olha, você pode fazer uma reunião na minha escola. Era uma escola de bairro, uma escola particular. E ela disse, olha, você não pode ensinar isso que você está ensinando lá na minha escola. A gente faz uma reunião semanal lá e eu entrego para você as reuniões. Eu fiquei super feliz, irmãos. Aquela reunião para mim era como se fosse um congresso, um seminário, uma igreja lotada. Quando você entende a lei do processo, você valoriza cada etapa. Você está no diaconato, mas quer ser mesmo é pastor. Aí está lá na portaria com cara feia. O visitante fica mais animado que você, né? Na recepção. O visitante diz, oi, boa noite, paz. Você, paz. Aí você olha para a pessoa e, pode sentar lá. Alguém vai falar com você, o que é isso, irmão? O que é que está acontecendo? Ninguém me reconhece. Liderança não é algo, pega isso, que você invoca para si, nem você impõe sobre os outros. Ok? Sim, você invoca, mas por meio de quê? Do serviço. Amém? Não invocando o título. Mas por que não me reconhece? Mas pastor, por que você não me promove? Liderança não acontece assim. Você tem que procurar o caminho para chegar lá. A pastor, não está acontecendo, não está dando certo. Vai orar. Amém, para que Deus dê iluminação para você. Aí eu estava lá nessa escola de bairro ensinando uma vez, irmãos, eu tinha tanta paixão, ensinando sobre a redenção, tal. Eu já tinha manuscritos de alguns livros que eu iria escrever em seguida, e alguém chegou para mim e disse, onde que você aprendeu isso? Rapaz, eu nem era um dos ministros principais da igreja, pregava de vez em nunca, e alguém me viu lá. Nessa época, o que é que eu fazia? Eu cantava, eu era conhecido como ministro de música. E sabe, muitas vezes alguém te conhece por algo e elas acham que você é só aquilo. Elas não têm culpa, gente. Mas você sabe quem você é. E você não tem que impor sobre as pessoas quem você é. Você tem que procurar o caminho para se revelar. Amém? Procurar o caminho. Alguém um dia me viu lá e disse, meu Deus, você sabe sobre isso? Sabe isso tudo? Como assim? Quem te ensinou? E em resumo, fui indicado para professor do Rema. Bem jovem ainda, mas eu tinha buscado o conteúdo. Quando a porta se abriu, eu tinha o que oferecer. O líder descobre o serviço surge de onde? Do dom que você tem, da capacidade que você tem. Amém? Porque o dom fornece o serviço fornece o ministério fornece a influência, e a influência fornece a liderança. Amém? Gravaram? O dom, diga eu tenho um dom. Estou falando no sentido de chamado, amém? Dons, talentos, equipamentos, financiando um chamado. Esse dom, ele financia justamente o serviço. O que você vai oferecer? O que o teu dom fornece. Chamado não é uma coisa que se inventa. É uma coisa que você é. Não tenta ser o que você não é. Não tenta copiar alguém. Uma pessoa chegou para mim e disse, Manassés, eu estou desistindo de ser mestre. Eu disse, é assim? Ele disse, você é profeta agora. Eu disse, mas me explica melhor, por que isso? Ele disse, dá mais ibope. Tem mais convite, as ofertas são melhores, tem eventos maiores. Eu disse, beleza, eu quero saber como você vai explicar isso para Jesus. No tribunal de Cristo. Só isso. Um dia eu encontrei uma amiga, ela estava conversando com outra amiga, né?
E eu peguei a parte da conversa que ela disse, eu quero ensinar no Rema. Eu quero muito ensinar no Rema. E aí, ela minha amiga, eu tomei a liberdade, voltei e disse, e você vai ensinar o quê? Ela disse, como eu sei que a Rombé não me escalou, eu disse, nunca vai escalar. Eu disse, o que é isso? Você não acredita que eu sou? Eu disse, não, porque você não tem o que ensinar. Então, quando a porta se abrir, você tem que ter o serviço para oferecer. Amém. Então, faça o melhor que você pode fazer onde você está agora. Sabe, irmãos, qual é o melhor lugar para promoção para a próxima etapa? A etapa atual. Amém? A etapa atual. Em coisas simples, muitas vezes a pessoa quer ser um ministro de música principal, ela é back vocal. Eu fui back vocal há um tempo. E ela se torna o pior back vocal que puder ser. Ou então ela não entende aquilo. E fica muitas vezes querendo, coisa simples eu falar aqui, que a voz dela apareça mais que os outros colegas de back vocal. Mas back vocal, irmãos, não é um nome muito glamuroso. Back quer dizer vocal de trás, back vocal, vocal de trás, porque vai ter alguém na frente. Que vai ser o principal e você vai dar o quê? A retaguarda. Então as vozes do back tem que funcionar de um tipo que você não identifica a voz do ponto de vista de unanimidade, entende? Você vê o coro. Quanto mais harmonia tiver no back vocal, que você não consegue identificar uma voz, mas todas juntas, melhor. Imagina o back vocal passando o microfone. Eu não estou ouvindo minha voz, aumenta mais minha voz. Aí o outro também, mas agora eu não estou ouvindo a minha. Ou então você fazendo todo cabisbaixo. Então, se você entende que se vê assim, seja o melhor back vocal que você puder ser, que um dia vai se abrir, irmão, a porta para você. Eu era back vocal em Campina Grande, eu cheguei em Campina Grande, eu já tinha uma experiência em música, já compunha música. Não vou falar para vocês o que é que eu compunha no passado. Mas eu cantava, tinha algumas músicas escritas, fiquei na minha, quietinho, caladinho. Fui ser conselheiro, passei por alguns departamentos, e aí uma pessoa que me conhecia, os verões passados, mas você canta, vamos fazer um teste vocal, passei, fui ser back vocal um bom tempo. Um dia, o dirigente de música faltou. Manassés, você pode ocupar o lugar dele? Posso? E não saí mais. Porque eu me via fazendo isso e nos bastidores estava me preparando para isso. Amém? Então você não tem que ficar se impondo. Amém? Sobre os outros, quem você é, para ter o respeito. Não. Se prepara. Quando a porta abrir, você vai servir, vai dizer, como você é excelente nesse serviço? Rapaz. Eu quero tanto pregar, eu me vejo como pregar. A porta se abre e você não se preparou. Eu não sabia que me chamava. E você não se via? Como não sabia? Eu não estava na escala, mas você não sabia? Se você sabia, sabia que um dia estaria na escala. Então se prepara para aquilo que a tua visão aponta. Amém? Se prepara, leva a sério isso, a preparação. E terminando o que eu estava falando sobre Campina Grande, sobre Guto, ele me colocou na diretoria do ministério, irmãos, e sabe, passei uns anos ali ainda em Campina Grande, até chegar de fato o momento de ir para Belo Horizonte. Passou uns anos de preparação até eu começar a ensinar no Rema. Amém? Comecei a ensinar no Rema antes, eu era dirigente de música, gravei alguns CDs, depois ensinando no Rema, depois estava lá no ministério, servindo no ministério, ensinando no Rema, beleza. Chegou um tempo de eu sair de Campina Grande como eu já me via. E a minha esposa, eu estava lá, passando a visão, é assim. E ela chorava, nós estávamos passando. Depois, ela foi vendo por dentro a visão. Por um tempo ela não me contou, que ela disse, se eu contar, ele vai ter certeza inabalável. Ele deve ser abalado de vez em quando eu chorando, mas se eu contar, acabou, ele vai ter certeza. Mas ela começou a me contar os sonhos que tinha. Ela disse, eu vejo uma cidade, eu sonhei com uma cidade com montanhas, morros, ladeiras. Isso é Belo Horizonte, meu filho, obrigado. Está confirmado mesmo. Minha sogra disse, eu me vi no mirante bem alto, e uma cidade embaixo, como se fosse um grande vale, uma metrópole enorme. Eu comecei a chorar, é Belo Horizonte.
Sabe, você passa a visão porque pessoas vão começar a receber também insights. Amém? Como eu disse, é normal as pessoas inicialmente não te verem assim, porque você nunca fez. Os meus amigos se reuniram para tentar me convencer ao contrário. Manassés não está bem, Manassés... Só porque agora está viajando, fazendo congressos, sucesso subiu para a cabeça, ela agora acha que é apóstolo, que vai abrir igreja. Como não conseguiram me convencer, eles se reuniram. Graças a Deus, irmãos, tem coisa que você só sabe depois. Eles se reuniram para me receber de volta em Campina Grande. E disseram, não vamos julgar Manassés quando ele voltar. Eles não disseram se voltar, gente. Se voltar pode acontecer ou não, agora quando vai acontecer. Ele não sabe o tempo, mas vai. Quando Manassés voltar, não vamos julgá-lo, todo mundo erra uma vez. Mas sabe, eles que foram me visitar lá. E a maioria deles são pastores hoje também, fora de Campina Grande. Amém. Mas aí você não pode ficar chateado, as pessoas não me veem e tal. Você se vê assim? Trabalhe nisso. E seja o melhor servo que você pode ser no que você está fazendo agora. Porque o serviço que você está fazendo agora vai te promover para os serviços que você fará no futuro. Amém? E eu quero encerrar falando algo, irmãos. Estamos aqui sim para desenvolver ministros de Deus. Quantos concordam? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas estamos aqui para desenvolver também ministros, irmãos, no aspectos gerais, sabe? Ministério no âmbito geral. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus nos 4 cantos dessa sociedade. Então não podemos passar uma mensagem inclusivista, no sentido de venham todos para cá, né? E o mundo é perigoso, tenha medo do mundo, cuidado. Não, o ser humano mais esplêndido que pisou essa terra chama-se Jesus. E foi o ser humano mais apaixonado pelo ser humano. As pessoas se escandalizavam com as pessoas que ele atraía. Por que ele atraía? Porque ele sabia que tinha o poder para mudar, para transformar, para afetar a sociedade. Eu não sei se você faria parte da igreja de Jesus. Era a igreja da pesada, gente. Só tinha galera. Os excluídos, os marginalizados estavam na igreja de Jesus. E os certinhos, os técnicos em Deus, ficaram escandalizados. E Jesus disse, eu não vim para os que não precisam de médico. Eu vim para os que precisam, sim. E você? Então precisamos pregar essa mensagem para restaurar cada um ser humano no dono chamado que ele recebeu de Deus. Amém? Precisamos de médicos cheios do Espírito Santo, políticos cheios do Espírito Santo, educadores cheios do Espírito Santo, jogadores de futebol cheios do Espírito Santo. Amém? Piloto de avião, comissário de bordo, irmãos, pessoas com essa palavra revelada para exercer o seu dom, o seu chamado com entendimento de liderança. Quando você entende liderança, você passa a ser influenciador, você não fica apático. Amém? Você pode ser o crente cheio de revelação, mas ser o tal do crente baiacu. Já ouviu falar nisso? Meu pai, filho de pescador, falava do tal de baiacu. Diz que é um peixe que se você irritá-lo, ele vai inchando. Aí meu pai dizia, né, não sei se é conversa de pescador, que ele podia chegar ao ponto de explodir, né? Então você fica aquele crente inchado. Tudo que vai pregar você já sabe. Você é melhor do que todo mundo. Não sei por que colocou fulano se você tem mais experiência. Mas quanto mais você servir, mais a sua vida vai ter sentido e a alegria vai fluir. A alegria está justamente no servir, irmãos. Quer ver uma coisa? Vai para a praça evangelizar para você ver como que você volta para casa. Coisa simples. Que alegria. Então precisamos que homens e mulheres de Deus recebam essa palavra e tenham os dons, o chamado restaurado. Amém? O dom fornecendo o serviço. Amém? O serviço vai gerar essa influência sobre os outros. Que vai gerar o chamado, amém? A vocação, que vai gerar a liderança. Então você vê que a liderança é produto de uma série de fatores que é a lei do processo, amém? Não é o que vai acontecer. Mas a liderança não vai acontecer só porque o pastor vai dizer que você é líder. Não pense que as pessoas vão te comprar só porque alguém disse que você é. Alguém pode até dizer que você é, vão olhar para você e dizer, eu sei, tá bom. Na liderança é algo que você vai convencer as pessoas por causa do serviço que você presta. Quando alguém vai levantar e diz, é claro que ele é. E é isso aí, parabéns.
Você chegou no lugar certo. Amém? Todo alto posto de liderança, irmãos, foi construído com uma jornada de serviço. Amém? Claro que a pessoa pode se perder no meio do caminho, isso pode acontecer, mas isso não é o padrão. Amém? Quantos concordam comigo? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo aqui para você não falar que eu não li a Bíblia, mas você viu que eu citei vários versículos, amém? Veja comigo, 2 textos aqui, rápidos, que já trazem tudo que eu falei. Eu quero chamar o Ministério de Música aqui, por favor. Filipenses, tá bom? Filipenses, capítulo 2. Vai resumir tudo que eu falei aqui. Amém? Filipenses 2, 5. Estão comigo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em... Não estou sentindo vocês aqui comigo. Falei alguma coisa que deixou vocês tristes? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Então vê o sentimento de Jesus, como ele funcionou como líder de Deus. Mas líder de Deus? Eu não encontrei na Bíblia que ele é líder de Deus. Irmãos, à medida que você tem um chamado, você exerce liderança. Amém? Que a liderança é a influência que você exerce. Jesus cumpriu uma missão ou não? Você concorda que ele liderou um plano ou não? Ele cabeçou um plano ou não? Ele é um líder de Deus. O sentimento, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou ao título que tinha, mas à missão que foi dada. Amém? Pode acontecer de você viver uma etapa em que você pode aparentemente, parecer que foi despromovido. Agora vão achar que eu caí de posição. E você tem que ter sabedoria. Porque pode ser um engano. Pode ter mais a ver com o teu chamado do que o que você estava fazendo antes. Você não se apegar a um título. Amém? Eu me vejo como um apóstolo. De repente você está na igreja que tem toda uma estrutura já montada. Então se prepare para abrir igreja, varrer a igreja, lavar banheiro. Eu já vi pessoas decepcionadas que chegaram e... Onde estão os servos, os diáconos? Meu filho, está começando. Porque saiu da igreja estruturada, onde lá ele era o copastor, o tal, vai começar, eu sou apóstolo agora. E glamouriza, irmãos. A palavra apóstolo é uma palavra que carrega uma carga de serviço de bastidores, irmãos, tremenda. É um chamado de bastidores, apostolado. No máximo, você vai ter evidência para colocar pessoas em evidência. Amém? Você aparece, coloca alguém e some. A tua glória, tomara a Deus, está em alguém que te reconhece. Tua glória está, Louva a Deus por isso, é alguém que reconheça o que você fez com ele. Está ficando tenso aqui, vamos voltar para cá. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Quem foi que esvaziou Jesus? Foi o Pai? Não, ele se esvaziou. Amém? Então não é alguém que vai fazer isso com você, é uma atitude pessoal. Amém? Assumindo a forma de servo. Então Jesus se tornou primeiro o quê? Servo. Olha só, uma vez que ele entendeu a missão, a liderança, ele teve que se tornar o quê? Servo. O que é que um servo faz? Serve. Então qual é o serviço de Jesus? Ele teve que se tornar semelhante aos homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Isso é o serviço dele, amém? Continua o serviço dele, a missão. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A liderança é árdua, irmãos. É sacrificial, mas toda liderança tem recompensa. Amém? Só que não existe uma recompensa genuína do líder se não envolver pessoas. O crescimento de um líder tem que trazer outros com ele. O líder não é o que chegou rápido e sozinho. É o que pode ter demorado um pouquinho, mas chegou acompanhado. Amém? E diz aqui, ele cumpriu toda a missão, versículo 9, pelo que Deus também o exaltou. O que é isso? O resultado da liderança, da missão. Soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Quem ama esse resultado aqui? Ô glória! Mas olha como ele construiu. Parecia que ele estava despencando, irmãos. Parecia que estava ficando cada dia pior.
tornou servo, homem, pecador, morreu, morte de cruz, não. Mas Deus exaltou soberanamente. Aí você sabe que quando aconteceu isso com Jesus, ele levou a gente junto com ele. Ou seja, a promoção desse líder envolveu a nossa promoção. Está em Efésios 2:6. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos assentou. Onde? Para o lugar que ele foi. Amém? E por último aqui, Efésios, capítulo 4. Podem fazer a cama aí em mim, tá bom? Uma king size. Efésios 4:7. A graça foi concedida a cada um de nós. Olha só, a graça foi concedida a cada um de nós. Me respondam rápido, cada um de nós quer dizer o quê? Alguns apenas? A gente não vai ler esse capítulo todo, mas na frente Paulo diz que alguns ele chamou para pastores, apóstolos, evangelistas, mas isso aqui que a graça foi dada a todos. Então essa graça pode levar você a ser pastor ou não, mas o fato de você não ser pastor não quer dizer que você não tem a graça. Amém? A graça foi dada a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele recebeu o dom concentrado nele. Ele fez o quê? Deu um pouco a Manassés, deu um pouco a... Fala o seu nome agora, aleluia. Amém? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Fala comigo, a redenção envolve a devolução dos dons. Então Jesus tirou você das trevas, da masmorra do diabo e fez o que? Devolveu o seu dom. Então o novo nascimento não anula você, não deixa você apático, ao contrário, restaura você de uma maneira que você nunca foi antes. Eu já vi empreendedores chegando na igreja, irmãos, perdendo aquele senso de empreendimento, ficando apáticos, pessoas criativas ficando apáticos, que é isso? Não, agora eu estou consagrado a Deus, estou esperando em Deus. Não, agora você tem que deixar a presença dele inundar você, despertar o seu dom, levar você para patamares que você nunca chegou antes. Amém, aleluia. Que tal, irmãos, os maiores empreendedores da cidade estarem nessa igreja? Amém. Os grandes professores dessa cidade estarem nessa igreja. Grandes médicos, arquitetos, engenheiros, grandes empreendedores, grandes pedreiros, grandes, sabe, servos lá fora estarão aqui. Amém. Por quê? Esse centro de desenvolvimento humano restaura você como filho, mas restaura você como líder. Amém. Fica de pé. Eu quero adorar Jesus com você agora. Essa música é você adora Jesus e você vai falar para ele: te conheci, um novo dia nasceu para mim. E eu quero que você se veja vivendo esse novo dia. Não importa as experiências ruins que você viveu. Sabe, em liderança a gente pode muitas vezes ser surrado, ser traído, ser machucado, ser decepcionado. A gente pode perder muitas vezes, mas tem muita história para você viver aí. E eu vou falar para você, irmãos, o meu coração, inspirado pelo Espírito, esse mês não terminou ainda. Este ano não terminou ainda. Pega isso no Senhor. Estou falando sério com você. Este ano não terminou. E eu nem estou falando dos anos que virão. Aleluia. Você é o motivo, irmãos, de dias melhores para esse Brasil, para essa cidade, para esse estado. Você é o motivo. Você faz parte de um projeto chamado Nova Criação. Esse projeto não vem de um partido político, não vem de uma pessoa, desce de cima para baixo e acontece em quem se abrir para Ele. Se renda a Jesus, adore a Jesus, exalte a Ele, enquanto se consagra a Ele, dizendo: eis-me aqui, Jesus, para reproduzir o teu governo, a tua liderança, a tua influência sobre as pessoas. E exaltado, digno de honra é Jesus, Cordeiro Santo, sacerdote, meu Senhor Jesus.
para mim. Vai dar certo, está dando certo, porque Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso líder. Jesus, 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 nós te adoramos, Jesus. Eu quero falar algo para você, é o Senhor dizendo essa noite, porque você veio para esse evento, por causa do seu coração humilde para ter vindo. Você não disse, o que é que eu tenho mais para aprender? O que é que alguém vai me dizer que eu não sei ainda? E você pode ter até vivido conflitos para vir, dificuldades para vir, mudar a agenda para vir, e você veio. Sabe, você vai viver agora uma série de extravamentos, sabe? Extravamentos acontecendo. Você está recebendo uma mensagem que vai com você numa rota de uma nova trajetória. Sim, para a maioria aqui vai continuar fazendo o que fazia, mas nunca mais vai ser como antes. Nunca mais vai ser como antes. Nunca mais vai ser como antes. A unção do Espírito está vindo sobre você nesses dias. A unção do Espírito para favorecer você, para liberar o mover do Espírito. Sim, quando você sair daqui hoje, depois desse evento, você vai continuar no mover do Espírito, se movendo com o Espírito em direção a objetivos, a alvos. Aleluia. Você sabe exatamente o que o Senhor está falando com você. Cada um tem um contexto diferente aqui, cada um sabe. E alguns aqui isso envolve diretamente alvos financeiros, sabe? Para poder financiar projetos. Tem sido pesado para alguns aqui. Você tem a visão, está convicto, mas cadê os recursos, Senhor? Você vai experimentar uma rota nova. Você vai saber como acessar portas novas e como atrair pessoas. Como atrair pessoas específicas para o desenvolvimento da missão. Quanto mais você se descobre, mais você entende que o que você tem para fazer não é você sozinho. Quanto mais revelação você tem da sua liderança, mais você precisa de pessoas com você. E muitos aqui vão experimentar o favorecimento nesse sentido aí. E tem até o dinheiro, tem até o recurso, mas precisa de pessoas estratégicas. Você vê no coração, mas cadê a pessoa? E Deus não tem como se mover nessa terra sem líderes. O Senhor está dizendo, basta de pessoas introvertidas, medrosas, que não estão indo para a rua, partindo para cima. É um tempo de receber poder do alto. Aleluia. Recebe do Senhor, irmãos. Não sou eu que estou te dando, é o Senhor. Não sou eu, só estou servindo você. Deixa que o Senhor ministre sobre você. Recebe dele no seu coração, para aquilo que você foi chamado. Tem um chamado, seja ele qual for. Se foi o Senhor que chamou, aconteça. Aconteça. Temos ministros aqui nos 5 dons ministeriais. Mas tem empresário aqui, irmãos. Empresários aqui. Serão grandes. Serão grandes. Serão conhecidos. Oh Deus. A minha língua é Uma pena, já habilidoso escritor do meu coração, uma música de amor. Ó Deus, o teu
dia nasceu para mim. Canta mais uma vez. Se veja nesse novo dia. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Exalta o Senhor, adore o Senhor, declare palavras de adoração a Ele, de exaltação. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Mestre. Oh, aleluia. Que graça preciosa nesse lugar, nessa noite, irmãos. Que graça gloriosa aqui agora nos assistindo. Deixa que essa graça te assista. Incapacidades, fragilidades vão ser substituídas, vão ser possuídas por capacidade. Você vai ser possuído por novas habilidades, uma nova forma de ver. Oh Deus, obrigado. Nós te adoramos, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nosso mestre, nosso dono, nosso líder. Glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado, viu, queridos? Vocês são preciosos demais. Obrigado. Maravilha. Antes de devolver o microfone, a palavra para o pastor, eu tenho 2 livros, irmãos, que falam sobre liderança. Vale a pena você comprar e ler. Eu não escrevi esses livros à toa, viu? E um deles é Liderar é Preciso, o outro Líder para Voar. Esse Líder para Voar, assim como os outros, custa R$30. E se for comprar na internet, por exemplo, é 30 mais o frete. Mas ele vai ser vendido nesse evento por R$20, tá? Só para vocês aqui que estão no evento, esse Líder para Voar, tá bom? É o meu livro mais novo nessa área de liderança e eles estarão disponíveis. Eu tenho também um livro que fala sobre os bastidores da redenção, que é um assunto que eu amo, sempre me controlo, senão eu vou falar só sobre ele. Mas essa é uma mensagem que eu carrego. Posso falar sobre qualquer assunto, eu tenho que falar sobre a redenção, porque é a base de tudo, amém? Esse livro, A Festa da Redenção, fala sobre esse assunto, os bastidores da redenção, as cenas que os olhos não viram, como tudo foi conquistado nos bastidores, amém? Há legalidade para a sua salvação. Sua salvação não é um mero golpe da soberania de Deus, há legalidade, amém? E esse livro, Desvendado Adoração, que trata sobre adoração como estilo de vida. Eu tenho também esse livro, Louvor, Adoração e as Coisas do Coração. E tem outro livro, Crônicas de Davi, no Reino do Messias. Também fala sobre a redenção, as profecias messiânicas, como tudo foi cumprido, os detalhes que está em cada salmo, né? Tem pessoas que ficam assustadas quando a gente fala sobre a morte espiritual de Jesus. É só você ler os salmos que está lá. Cada detalhe está lá. E eu mostro isso neste livro, amém? Crônicas de Davi, no Reino do Messias. E tenho também 2 CDs. Eu sempre ando com CDs que eu recebi algumas ameaças, né? Disseram, olha, se você não fizer, a gente vai fazer CD pirata. Então, eu tenho aqui a Lei e a Graça e a Festa da Redenção disponíveis aí também. Tá bom, irmãos? Então, até daqui a pouco, viu? Maravilhoso estar com vocês aqui. É uma graça preciosa nos assistindo aqui. Isso é o que faz valer a pena nós estarmos aqui. Nós estamos aqui naturalmente, por um objetivo meramente natural, mas por um propósito espiritual. E saia daqui pegando fogo. Amém? Amém. Amo vocês.